Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Chimarrão com Arte e Venâncio. O que pensamos para desenvolver esse projeto? Nós pensamos em abrir as portas do escritório e mostrar para nossos clientes, seguidores e pessoas aí, amigos, né? Como que a gente trata os assuntos de relevância dentro do escritório, sempre numa discussão informal, dentro de uma roda de chimarrão, a gente trata os assuntos que são de relevância, tanto para a sociedade, são relevâncias envolvendo matérias de direito, matéria de política, e aí a gente resolveu abrir as portas do escritório para mostrar como que a gente constrói esses temas dentro do escritório Arte e Venâncio. Então assim, na última semana aqui, no dia 14 de abril, para iniciar um primeiro tema, o ministro Gilmar Mendes ele deu uma decisão suspendendo todos os processos trabalhistas no Brasil todo que envolvem a pejotização da relação de trabalho. Então nós resolvemos aqui abrir esse nosso canal, abrir esse nosso bate-papo com esse primeiro tema, né? Trazendo primeiro o que vem a ser, porque a gente é muito cobrado ou é questionado pelos clientes, amigos, se é legal a pejotização, quais as vantagens, desvantagens, riscos, né, dessa prática, e nós resolvemos aqui num papo informal, trazer aqui dentro do bate-papo a expertise de cada um de nós de forma aberta e que venha, de uma forma ou de outra, ajudar a todos que têm interesse nesse assunto, né? Então, doutor Reinaldo, se puder trazer uma fala do que vem a ser aí a pejotização, enfim, vamos iniciando, né? Nosso bate-papo. Com certeza, Arcio, Gabriel. O tema pejotização já é um tema bem antigo, né, que a gente vem tratando no escritório, na verdade, de terceirização da atividade fim. A gente precisa voltar lá atrás, no começo das coisas, quando as empresas tentavam contratar com pessoas físicas e daí, para reduzir encargos tributários, trabalhistas, acabavam pedindo para que a pessoa física abrisse uma empresa CNPJ, MEI, ME, qualquer tipo de empresa, para prestar serviço com um contrato civil, ao invés de fazer um contrato de trabalho com registro na carteira de trabalho, fazia-se o contrato pessoa física com pessoa jurídica, mas daí a pessoa jurídica ia lá abrir um CNPJ, mas na verdade a forma de trabalho continuava sendo como pessoa física, como se fosse ainda registrado, né? Lá em 2016 nós tivemos alguns casos, inclusive, de contratos de parceria, salões de beleza que nós tivemos os clientes, né? Então o empresário, ele abria um negócio, alugava um espaço, as cadeiras do salão de beleza e contratava um profissional para que trabalhasse junto com ele, dividindo os lucros. Então seria uma pessoa física que abria um CNPJ e com esse CNPJ ele prestava serviço de parceria com o empresário, né? O que aconteceu? Em 2016, 2017, a jurisprudência começou a aceitar esse tipo de contrato, mas embora aceitando pela jurisprudência, ainda não tinha uma lei que redigia a possibilidade de se fazer esse contrato de parceria. Então o que acontecia? As pessoas acabavam entrando com ação trabalhista, depois de fazer um contrato civil, receber a parte dela, prestar o serviço, né? Por exemplo, eles faziam lá 60-40. O empresário então ficava com 40% do faturamento e 60% ficaria para o prestador de serviço, que era o profissional, o cabeleireiro, enfim. Aí terminava aquele contrato civil, ia o empregado, né, que não era empregado, era prestador de serviço, entrava com ação trabalhista dizendo que foi coagido a abrir um CNPJ e firmar aquele contrato. Mas ele não ganhava mais, doutor Reinaldo, quando ele fazia esse tipo de contratação? Tipo, ele não tinha um benefício maior, doutor Gabriel, quando ele pactuava esse tipo de contrato? Quando faz essa parceria, esse contrato, né, entre o PJ e o PJ, desonera de uma forma a empresa, né, que acaba arcando com menos custos ali com o 13º, férias, FGTS e demais encargos que são devidos dentro do contrato de trabalho, podendo repassar grande parte desses valores aí, que acontece realmente em muitos casos, né, direto para a pessoa ali que está prestando serviço através de um CNPJ. Acaba acarretando que essa pessoa que está prestando serviço, ela tem uma autonomia para realizar o serviço, autonomia de horários, maior flexibilidade, né, podendo trabalhar para vários empregadores diferentes,
e pelo mesmo serviço que ela já realizava dentro daquele determinado tempo, ela acaba ganhando um valor a mais mensal, né, por isso. Já podemos usufruir de todos os valores auferidos pelo seu salário ali de pronto, de imediato, né, sem necessidade de estar aguardando uma rescisão de contrato de trabalho para acabar recebendo um valorzinho a mais ali. É que o contrato de trabalho, na verdade, tem alguns requisitos, o artigo 2º e 3º da CLT, que diz da subordinação. Então, quando você tem um contrato civil e não um registro em carteira de trabalho, já não existe aquela subordinação que se tem no contrato, com o registro. O que acontece? A pessoa tem que ir lá, bater o cartão, né, trabalhar, digamos, entre as 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Quando você tem um contrato civil, você não tem essa subordinação, não tem pessoalidade. Por exemplo, a pessoa que está registrada na CLT, na carteira de trabalho, ela precisa estar ela lá pessoalmente fazendo o trabalho, desenvolvendo a atividade. Já o contrato civil tem essa vantagem, porque ele, digamos, não pode ir lá aquele dia trabalhar, ele pode mandar uma outra pessoa se fazer representar por outra pessoa, porque ele é um CNPJ. Tem também a habitualidade, né? Ele dever de estar todo dia e horário ali dentro daquele determinado empreendimento. O tomador de serviço, ele quer o serviço, né? Independente da pessoa que vai estar prestando quem vai prestar esse serviço. Então, assim, do ponto de vista do tomador de serviço, de quem está contratando esse serviço, ele tem essas particularidades positivas. E do ponto de vista do prestador de serviço também, né? Você vê que ele consegue ganhar mais, né? Ganha mais, consegue ganhar mais. Ele não tem aquela pressão, né? De, tem que produzir e tal. É como se fosse um contrato de empreitada. Né? Falou, se eu chegar às 9 da manhã e sair às 11 e conseguir realizar meu serviço, está tudo certo, eu ganhei a minha diária. Ele também para o crescimento profissional de sua própria empresa, né? Ele prestando serviço através do seu CNPJ próprio, né? Nada impede ele ter um faturamento bem maior do que ele receberia, inclusive pode sem um limite ali, né, do valor ele não precisa, mensal para receber. A questão da pessoalidade, né? Ele não precisa ser ele trabalhando, ele pode levar 2, 3, resolver o problema assim, mais rápido que ele só... E atender outro cliente. E atender outro cliente, faz questão, né? Ele pode crescer o CNPJ dele, é a própria empresa dele. Mas sai no limite estagnado do seletista. Mas só um corte aqui que eu gostaria de deixar bem claro, né? Por exemplo, o grande problemática, a grande discussão dessa possibilidade da pejotização vem por quê? Porque a CLT proibia a terceirização da atividade fim da empresa. Exatamente. E com essa mudança, ela autorizou a terceirizar a atividade fim. Antes ela podia terceirizar as atividades meio, né? Que é, por exemplo, serviço de segurança, serviço de vigilância, enfim, você podia fazer a terceirização. Agora, a atividade fim, por exemplo, uma construtora terceirizar o encanador, o eletricista, o colocador de piso, ele havia a restrição legal, né, para que pudesse fazer essa terceirização. E essa inovação legislativa veio em 2017 com a reforma trabalhista, que permitiu esse abriu tipo de contrato. Ali, né? Mas parece que é a questão dentro da Justiça do Trabalho, dentro dos tribunais, a divergência de entendimento, e por isso que eu acho que agora o STF veio para pacificar essa situação. Exatamente. E trazer uma segurança jurídica, né? Na verdade, o STF tem o tema 725 do STF, que foi de 2018. Ele já tinha falado sobre a terceirização da atividade fim. Ser legal. Aí seria na questão dos profissionais liberais, né? Entendi. Então, profissionais liberais seria lá o contador, dentista, engenheiro, advogado. Esses já poderiam terceirizar a atividade fim tranquilamente, não teria problema. Agora a decisão então do STF é no sentido de o trabalhador autônomo. Será que ele pode terceirizar? Você pode pegar qualquer trabalhador autônomo e fazer... Será que ele também estaria incluído nessa alteração, né? Exatamente. E, assim, a decisão é mais do que isso também, né? Ele vai analisar também a competência da Justiça do Trabalho para analisar fraude nesses contratos. Porque, como se você vai fazer um cancelamento do contrato de trabalho, tem que ter um fundamento. O fundamento que se usa para dizer que aquele contrato não é válido é fraude. Esse contrato foi fraudado. Né? O prestador de empresa. Exatamente. A pejotização é isso. A pessoa física abre um CNPJ prestando serviço para outra pessoa física. Aí, de repente, lá na frente ele diz assim, olha, eu assinei esse contrato, mas eu fui coagido a assinar. Era para... Senão iam me mandar embora. Exatamente. Eu queria que registrasse minha carteira de trabalho.
Eu queria prestar serviço das 8 às 5 da tarde. Eu queria ter férias, décimo, seguro-desemprego. Agora acabou o meu contrato, não tem seguro-desemprego. Nesse sentido, então o prestador de serviço vai à Justiça do Trabalho falando, ó, fui coagido a assinar esse contrato aqui. Eu queria ser registrado com a carteira de trabalho. Eu até pensei que a carteira tinha sido registrada. Eu entreguei aqui pro tomador de serviço a minha carteira, ele falou que ia registrar, e agora eu cheguei aqui e a carteira não está registrada. Assinei um contrato que nem sabia o que era. Eu pensei que estaria registrado e agora eu quero seguro meu desemprego. E como que eu faço? Aí que é o problema. Então ele vai na Justiça do Trabalho, ele vai dizer que teve uma fraude nesse contrato, e aí que está a decisão do STF. Quem que vai julgar se teve fraude ou não nesse contrato? Se é a Justiça do Trabalho ou a Justiça... Se essa pejotização foi um fraudulento. Exatamente. Né? Para constatar a fraude, qual que é o juiz competente para constatar a fraude? Pode dar um exemplo, né? Por exemplo, a gente estava falando agora de clínica odontológica, né? 2 médicos que trabalham juntos, um resolve alugar então um espaço para executar o trabalho de uma clínica. E daí tem o parceiro dele que fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de parceria, você vai trabalhar junto comigo. Os dois ganham mais ou menos o mesmo valor, um arca ali com aluguel, arca ali com as despesas, cadeira, todos os equipamentos de odontologia. Chega depois de 1 ano dessa relação, aquele que é o prestador de serviço, que entrou como parceiro, que não paga o aluguel, que não paga todas as despesas, ele fala assim, eu acho que eu fui coagido a assinar esse contrato aqui. Eu não queria ter assinado, eu queria ser CLT e ter o registro na CTPS. E daí o que acontece? Entra na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho existe o princípio pró-empregado. Então daí chega lá, tem inversão ônus à prova. Então o tomador de serviço, aquele que está pagando pelo aluguel do espaço, vai ter que provar que aquele contrato realmente era um contrato de parceria e não um contrato de prestação de serviço de empregado. O contrato na carteira de trabalho. Com subordinação? Com subordinação, todos aqueles princípios. E se ele for condenado, ele além de já ter pago toda aquela parceria ao longo do contrato civil, ele ainda vai ser condenado às indenizações. Aquele valor que ele recebeu durante o contrato de trabalho vai ser base salarial, né? E é reconhecimento dessas verbas. Salário por fora, vai ser complicado. Então você quebra a empresa com uma decisão dessa, né? Então por isso a importância do STF efetivamente pacificar esse tema, né? Eu acho que... Trazer segurança jurídica, né? Segurança jurídica. Porque hoje nós não temos como falar claramente para alguém, falar assim, nesse caso você pode fazer um contrato pessoa física, um contrato civil. Isso que eu ia te perguntar, doutor Reinaldo. Hoje o senhor na condição de advogado, mas aqui no escritório, condição de advogado, se sente seguro em chegar e falar para um cliente, falar assim, pode contratar o prestador de serviço por pessoa jurídica e não CLT, e que eu garanto que a coisa que não vai ter problema lá na frente de ser considerado uma fraude. É possível isso? Conforme o contrato é redigido, isso que é importante também, até um profissional advogado analisar o contrato, porque conforme seja a redação do contrato, você pode amarrar de forma que demonstre claramente que não existiu fraude naquela contratação. Né? Então, se nós fôssemos fazer hoje, né, chegasse É seu? Esse é meu. Tá bom, então. A desvantagem desse regime de contratação no momento é a insegurança jurídica que nós temos, né? Porque até que se julgue essa decisão, né? Essa que nós estamos comentando, que o risco, né? O risco que é a desvantagem hoje. Porque assim, vai que lá na frente essa decisão diz que não pode terceirizar a atividade fim de autônomo. Aí caiu a casa. Todos que fizeram o contrato de lá até hoje vão responder. Por isso que há uma dificuldade hoje de se orientar com certeza, né, pela contratação de contrato empresarial, não um contrato de CLT, mas um contrato empresarial empresa a empresa, porque de repente depende de vir uma decisão lá na frente e falar para os autônomos não é possível fazer a terceirização da atividade fim. Não pode de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum. Aí todo mundo vai entrar no X-Trabalho e aqueles contratos vigentes, se não for modulados efeitos, vai ser reconhecido como empregatício, a base de cálculo vai ser maior e vai ser um dano muito grande para o empresário. Concorda? Então assim também, né, doutores, uma questão que é bastante polêmica, né, porque a gente ouve muito na mídia também, quando se trabalha desse tema de pejotização,
é que a pejotização ela precariza a relação de emprego, a relação de trabalho, né? E aí ela teria sido feita para retirar direitos do trabalhador. O que o senhor, né, tem a dizer, né, doutor Reinaldo, a respeito disso? Precariza mesmo? Outra questão, é aplicável a todos os contratos de trabalho? Como que fica essa situação assim? Exatamente. Na verdade, a gente não vê precarizar porque nem toda relação é possível fazer esse contrato de pejotização. Alguns contratos, por exemplo, vamos pensar numa montadora, né? É impossível você colocar para cada... linha de produção, ali na linha de produção existem vários cargos ali, mas o soldador, por exemplo, vamos pegar o soldador. Você vai pegar um soldador que é contrato civil, né, que ele não tem subordinação, ele não tem hora para chegar, hora para sair, não tem como. Então vai funcionar. Exatamente. A pejotização é para aqueles casos que é possível fazer, que é vantajoso para ambas as partes. Aquilo que não é vantajoso já não se faz. E também não é obrigado, né? Não é obrigado, exatamente. A pessoa se submeter à pejotização, se ela quiser manter a relação CLT, ela vai manter a CLT. A questão é uma opção, né? Uma opção. Até para o prestador de serviço crescer também, né? Por exemplo, tem gente... A oportunidade que teria para o prestador de serviço está crescendo e ganhando mais ali. Tem gente que não aceita, tem aquelas pessoas que falam, eu não aceito ser mandado, eu não quero bater cartão. Eu conheço muita gente nesse sentido, falando, não, eu não vou lá trabalhar de segunda a sexta, não quero bater cartão. Ele é um excelente profissional, mas ele não quer bater cartão, ele não quer olerite, ele não quer assinar um de pagamento, ele não quer ser subordinado a alguém, ele quer prestar aquele serviço ali, daqui a pouco não deu certo, ele é especialista naquele serviço. Ele é especialista, mas ele não quer ganhar um valor, ter um teto no que ele ganha. Ele, assim, eu quero trabalhar de segunda a quarta-feira, já fiz o meu, vou ficar em casa, vou ficar descansando, não quero trabalhar de segunda a sexta-feira. Eu não quero cumprir horário. Aí que tá a diferença. Essas pessoas, elas têm que ter o direito de escolher se vão ser registrados na carteira de trabalho. Né? Liberdade, né? Isso é liberdade. Agora, se todo mundo tiver que trabalhar com carteira assinada, aí perde-se a liberdade. O que a gente está pregando até hoje, a Constituição Federal, liberdade, neoliberalismo, tudo que a gente vê por aí na Constituição é para assegurar o direito da gente escolher o que a gente quer fazer. Falar, eu não quero ser registrado na carteira de trabalho, mas de repente uma decisão dessa daqui vai inviabilizar isso. E hoje da forma que está, né? Hoje não, né? Já mudou essa questão aí, eu acho que o STF vem no sentido de pacificar esse entendimento. Mas assim, até 2015, 14, antes disso aí, na verdade, ou você trabalhava autônomo e fora de prestação de serviço. Informalidade, ou ia trabalhar em pequenas obras. Exatamente. Você não pode ser um autônomo e trabalhar dentro de uma grande obra se não fosse dentro do regime de CLT. E a pessoa às vezes não quer trabalhar no regime de CLT, como o doutor falou. Só que assim, ou ele trabalha no regime de CLT dentro de uma grande obra, ou ele vai fazer pequenos reparos. Tomando, por exemplo, né, pedreiro, ou ia fazer pequenos reparos ou trabalhar na informalidade. Exatamente. O mundo está seguindo um rumo e não tem como a lei ir contrário ao que está indo. Por exemplo, se a gente voltar a obrigar as pessoas a registrar carteira de trabalho, daqui a pouco vai voltar a informalidade de novo. Porque hoje a pessoa não quer trabalhar registrado na carteira de trabalho, ele abre um MEI e ele consegue trabalhar. E ele está recolhendo o valorzinho dele. Quando ele ficar doente, ele vai pedir um auxílio-doença, né? Auxílio-doença. Ele vai ter alguns benefícios do INSS porque ele está recolhendo. Qualidade segurada, exatamente. Agora, se você proíbe esse tipo de contrato, as pessoas vão continuar contratando. Esse que é o problema. Você proibir de fazer não vai impedir que as pessoas façam. Só que vão estar na informalidade. Só que vai voltar à informalidade. Ou você regulamenta isso daqui para que as pessoas possam trabalhar, recolher o INSS e conseguir ali ter uma legalidade na contratação, ou você proíbe isso daqui através de uma decisão judicial. E essa informalidade gera prejuízo risco grande para o empregador, né? Eu acho que o maior problema é a precarização do trabalho. Então, pessoal que nos segue aí, né, amigos, enfim, a nossa intenção aqui desse bate-papo nunca foi esgotar o tema, né? Porque é um tema complexo, é um tema delicado, é um tema espinhoso, né? E que gera bastante dúvidas e incertezas. Esperamos, né, que com essa decisão o STF, de uma forma unânime, de uma forma uniforme, né, venha a definir
critérios de competência de quem vai julgar se é uma relação, se ela foi essa relação de pejotização, Fraudulenta ou não, foi fraudulenta ou não, se vai ser isso na justiça comum com princípios do direito civil e não dentro da justiça do trabalho com os princípios da justiça do trabalho. Eu acho que isso é de suma importância, definir quem vai julgar essa alegação de fraude e depois, logicamente, que as questões trabalhistas, né, de uma procedência de que efetivamente reconhece que naquele caso concreto houve uma fraude, efetivamente todos os direitos serão garantidos dentro da Justiça do Trabalho. E mais um detalhe, né, além dessa questão, a gente já encerrando, é dar segurança para que todo mundo possa definir se vai ou não contratar tomadores de serviço pelo regime CLT ou pelo regime de empresa, que é o tal da pejotização. Então, acho que isso aí, quem tiver mais dúvidas ou quem tiver mais informações, pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, nas nossas mídias. E eu acho que esperamos, né, que tenhamos trazido assunto e tenhamos desenvolvido o assunto de uma forma a contribuir com você aí que está com sua empresa e está pensando se vai ou não adotar nesse momento a pejotização de algumas atividades fins da sua empresa. Então, esse foi o primeiro episódio do Chimarrão com Atos e Finanças. Se você curtiu esse nosso bate-papo, né, se foi de grande relevância para você, compartilhe com seus colegas, dê um like aí no nosso vídeo. Convido vocês a estarem seguindo as nossas redes sociais. Se tiverem algum tema específico que vocês queiram saber, tem um interesse, né, que a gente esteja discutindo aqui dentro, Perfeito. Pode apontar nos comentários, ou mandar no nosso direct, ou se também quiserem vir bater um papo conosco aqui, né, estão todos convidados a tomar um chimarrão. Se inscreva, curta, se inscreva no canal, ative o sininho, é isso aí, né? Não sei, não faço ideia. Eu só posso oferecer um chimarrão. Quem quiser tomar um chimarrão, Chimarrão com água quente. Muito obrigado a todos. Fervente. Um abraço. A todos.